O dia que vivenciamos ontem deu a dimensão do medo que toma conta da população do Rio. Comércio e escolas fecharam suas portas em vários bairros do Rio e de Niterói, sem questionar a veracidade das informações que circulavam. Francisco Ramos de Farias é professor de psicologia da UERJ e da UF, e ele está aqui conosco. Eu sempre acho que muita coisa aconteceu ontem, sem exatamente um comando para isso. É claro que a gente já sabe que foi tudo feito por traficantes, mas, independente disso, muita gente fecha a sua porta sem que tenha recebido nenhuma ordem. E ela fecha em função do medo, né? Por dúvida das vias, é melhor eu me garantir, eu me precaver. Quer dizer, tudo isso porque existe um medo. Eu fico pensando assim, porque se não existisse um medo, como é que seria? Fecha aí, não fecho não amola, vai embora e eu não fecho, né? Quer dizer, essa autoridade, entre aspas, ela trabalha em cima de um pavor, de um medo que já existe. Você podia explicar para nós esse medo? Bom, eu acho o seguinte, o medo é verdade, ele existe, mas eu acredito que as pessoas que vivem numa cidade como o Rio de Janeiro, que presenciam e participam passivamente ou ativamente de uma série de eventos de natureza funesta e horrorífica, essas pessoas já têm uma expectativa de que algo pode estar para acontecer. Então, como se elas já estivessem psiquicamente predispostas e, sendo boato ou não, as pessoas já tomam o boato como um dado, pronto, acabado, e não questionam, e tampouco querem saber se é verdade ou não. Elas se antecipam. Eu acredito que elas se antecipam e têm uma obediência quase que subserviente a algo que passa a circular independentemente de qualquer informação que venha de encontro. Essas informações não têm valor nenhum porque as pessoas já tomaram a sua decisão por medida de precaução. Pois é, como é que você analisa esse medo, né? Porque eu comparo esse medo assim ao medo de avião. Não está acontecendo nada no avião e quem está com muito medo continua com muito medo. Porque o medo natural seria o quê? Existe um medo, não está acontecendo nada, esse medo, né, diminui. Acontece alguma coisa, esse medo aumenta. Agora, no momento que esse medo se antecipa aos fatos, tem alguma coisa aí que não está certa, ou não tem? Sim, acredito sim que a gente poderia ir mais a fundo e pensar que as pessoas, de alguma forma, estariam participando também dessas ocorrências à medida que elas se valem desse medo e tomam a participação ativa nessas paralisações. Isso não tem a ver com a falta de confiança nas autoridades, na polícia, na certeza de que elas serão socorridas na hora certa? O que você acha? Eu acho que além da falta de confiança, teria um descrédito em quem acreditar. Né? Fechando a porta, as pessoas têm a ilusão de que estariam protegidas, e protegidas de um mal que não está mais fora, que não está mais dentro, ou seja, é de um mal que não se sabe onde se localiza. E esse mal é de uma dimensão tão destrutiva que as pessoas... Porque é questão de vida ou morte. Sim, também, as né? pessoas não têm outra opção, e na garantia de que um anteparo físico seria algo protetor. E assim fazendo, essas pessoas estão respondendo positivamente a um sustentáculo da violência que tem seus desdobramentos. Francisco, um pouco da linha que eu estava comentando, quer dizer, a gente já convive com angústias, com fantasias, com os medos temores mais profundos, né? O medo de ontem é um medo real. Sim. Né? Dizer, o que vai acontecer com o carioca? Como é que ele vai conviver? É real porque está no imaginário do carioca, né? O nosso imaginário já está povoado por possibilidades de situações dessa natureza. Então, um boato, ou um alarme falso, ou quer que seja, ou uma brincadeira, como pode... Exacerba. Já encontra um solo propício para esse medo de ter desdobramentos como os que foram... os de ontem. E que consequências tem esse medo, essa angústia gerada por essa situação na vida das pessoas, na vida do carioca, no dia a dia? Olha, ela é paralisante. Eu acredito que tem uma paralisação. Hoje eu saí às ruas cedo e a gente via no semblante das pessoas um ar de tristeza. Quer dizer, o fato de não ter trabalhado ontem
Isso não trouxe nenhuma felicidade, nenhuma glória para ninguém, era tristeza. Mas por que isso não leva a uma mobilização maior contra esse estado de coisas? A uma participação maior da sociedade, de reivindicar uma ação maior do poder público? Eu acho Porque a apatia e não o contrário, já que as pessoas estão numa situação já aquadas, totalmente aquadas. Mas você usou bem a palavra apatia, anestesiado pela dor, que é o que a gente vem vivendo há muito tempo. A gente vem com uma história de que coisas acontecem nesse país e são resolvidas de uma forma um tanto quanto fácil, né? Coisas violentas se diluem com muita facilidade. Então a nossa história traz isso de casos medonhos e que tem soluções, entre aspas, um tanto quanto agradáveis. Quer dizer, se diluem com muita facilidade, porque também no dia seguinte tem uma notícia pior ainda. Sim. Eu não acho que é apatia, não. Eu acho que é impotência. Impotência. Sabe, nós somos impotentes para lidar com isso. E acabamos participando da engrenagem. Eu estou perguntando por quê. Porque é essa reação e não a reação de indignação e de ação. Mas como a indignação? Mas sabe por quê? Porque, olha... Só um momentinho, para haver indignação não tem que haver um grupo inteiro, tem que ser igual. A reação tem que ser os 40 bairros que fecharam suas portas, juntos não fecharem. É o contraditório, Como você vai conseguir isso? Né? Se não temos uma organização para isso, se a gente tem uma autoridade, se a gente tem uma polícia cuja finalidade é exatamente essa, né? Então, eu acho que o problema de ontem é muito grave. Eu acho que é gravíssimo, porque ele pode se repetir, ele pode ter proporções maiores. Eu acho que ele vai se repetir em dimensões maiores. Maiores. Eu acho. Dia das eleições vem, nós vamos discutir isso já com o juiz Marink. Como é que a gente fica? Quer dizer, onde estamos? Estamos na Colômbia ou estamos no Rio de Janeiro? O que a polícia vai fazer? Que atitude? Enfim... A gente não viu nada disso acontecer. A população só da polícia, a gente tem que ter um aparato policial que nos desse segurança, né? E a gente não confia, esse aparato existe, só que a gente não tem nele a menor confiança. A gente tem que ter policiamento ostensivo. Agora, tem um problema aí que eu acho mais grave ainda, talvez o cientista político possa falar melhor do que eu. Mas eu acho o seguinte, a gente está dentro de uma engrenagem que até um certo momento a gente era ativo nessa engrenagem. A gente poderia fazer alguma coisa. E essa engrenagem agora funciona de tal forma autônoma que a gente fica rodando nela sem ter poder de decisão. Talvez, como a Lúcia falou muito bem, numa impotência quase que absoluta. Essa ideia. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que existe essa questão da crise e do descrédito nas instituições. Sim. Quer dizer que a população não menos sente... na igreja, menos na igreja. Estou dizendo nas instituições formais, que é nas instituições do Estado, que eles que não têm condição de, vamos dizer, de defender no momento desse. Agora, eu acho que existe uma outra questão também nisso aí, desse pânico, sem ser o boato, que o professor Bahia tão bem coloca, né? Eu acho que tem o problema disso ser difuso. Isso quer dizer, não se sabe, é até difícil nesse sentido, da própria atuação das autoridades. Porque é um inimigo, vamos dizer assim, que eu não sei bem de que lado ele vem. E aonde isso que ele está? até de um franco-atirador, de uma guerrilha, de um freelancer, é uma ação terrorista. É uma ação terrorista. Quer dizer, isso que gera, quer dizer, quem está, não é nem numa loja, a pessoa que está na rua, tem que trabalhar em qualquer lugar. Não é? Você não sabe de que lado. A polícia chega e diz assim, abre que eu garanto. Mas as pessoas não confiam. Não confiam. Elas se mantêm fechadas. Há um olhar mortífero. E recebem telefonemas dizendo isso, olha, eu estou te olhando. Sim, há um olhar mortífero. Eu estou te olhando. Então haja conforme eu estou mandando, porque eu estou te olhando. O senhor não sabe de onde vem um tiro, Pior do que tudo é você não saber de onde vem. É uma espécie de controle porque você sabe onde que você está sendo controlado sem saber por quem é o teu controlador, o que é muito pior, que você fica... Num fogo cruzado, sem saber para que lado se virar, e a solução última do desespero é fecha a porta. E aí entra o viés muito preocupante, quer dizer, do medo do pânico. Qualquer pessoa que chega no estabelecimento comercial diz assim, fecha. Se eu não sei quem é o sujeito,
Qualquer um de nós aqui pode fazer isso. Até já virou um hábito. Isso. Toda hora se Isso fecha, que é a né? doideira, né? Uma Isso pessoa anunciado, está com um como você problema disse, sério, complicado. ela fecha, acaba com o expediente. Dizem que nas universidades aconteceu isso. Alunos ligavam para as próprias universidades e avisavam, fecha por ordem do tráfico. Isso é brincadeira de adolescente. E mais o fato é que as universidades fecharam. Fecharam. Ninguém pagou para ver. Eu acho que não se questiona mais, porque já se toma isso como uma verdade absoluta. Então, ordem é ordem, cumpra-se, porque não há mais nada o que se fazer, a não ser subserviente e cumprir uma Eu não sei se vocês viram nos jornais de ontem à noite na televisão, apareceu, vi no Globo News, vi na Globo, uma moça, eu imagino que ela seja lojista, que ela aparecia assim com aquele disfarce, né, de imagem, para não ser reconhecida, e ela dizia, não vamos fechar, vamos manter aberto, vamos fechar, mas ela não conseguiu, é a tal história, mobilizar ninguém. Não conseguiu As adeptos. pessoas preferem prevenir, né? Prevenir. E aí eu acho que passivamente estão participando dessa engrenagem maior, que já está difundida, criada, com esse olhar terrorífico que fica aí no ar. Né? Que é o caso do medo e do pânico. Elas estão fazendo o jogo deles, né? Fazem o jogo, respondem. Pois é, agora eu pergunto a você, como não fazer esse jogo? Pois é. Tem isso? Olha, aí é que está, eu acho que como não fazer esse jogo, há uma questão que eu acredito só poderia ter alguma coisa se a gente tivesse algum esteio em que a gente confiasse. Nossas instituições falidas, né? Em termos de credibilidade. Então, aquele negócio, o homem tem que socorrer a alguém. Então, é tanto que o desespero hoje para se evangelizar é uma coisa interessante. O número de igrejas evangélicas que tem, o número de fiéis que respondem a isso. Não é por acaso estatisticamente. Porque é um desespero. Só que a religião, apesar dessas instituições estão muito bem, mas elas não dão segurança para esse dado segurança ao corpo. Talvez ofereça alguma coisa em outra dimensão, mas ao corpo, não. Então, fica no ar o que fazer para conviver no dia a dia, no cotidiano, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas eu acho que não é só no Rio de Janeiro, eu acredito que isso tem uma extensão muito grande, porque eu sou do interior do Brasil, vim de uma cidade de 3 mil habitantes, e voltei lá para uma homenagem, e quando eu cheguei lá, depois de tantos anos, eu notei uma coisa estranha, dormia-se de porta aberta, agora se fecha a porta, se tem roubo, se vende droga, prostituição infantil, numa cidade que hoje tem 4 mil habitantes. Ela evoluiu. Evoluiu, quer dizer, houve progresso. Tá? Okay. Então, e seria progresso. Bom, Francisco, agradeço a sua presença, sua conversa conosco. Quero saber se você quer deixar algum contato. Eu tenho um e-mail e tenho um telefone. Está no ar. O e-mail é FR Farias, não é isso? Esse telefone é fax também. Ok. Tá bom, valeu. Se você souber como enfrentar isso, liga pra gente que nós estamos eu vou tentar curiosíssimos para isso. Bom, a gente para o intervalo e na volta vamos discutir os prejuízos do comércio ontem no Rio. Nosso convidado é o presidente da Associação Comercial do Rio, Walter Machado. Ele conversa com a gente no Minuto. TV é uma emissora da Rede Brasil. Recebendo muitos e-mails. Estamos recebendo um e-mail aqui da Alice Franca Leite, que sempre escreve para nós e agradece por nós estarmos na trincheira, ela diz. Ela já está nos considerando uma trincheira. Olha só, e ela acha que foi tudo orquestrado, ela compara com o arrastão que se deu, que aconteceu em 92, aquela história de quando a Benedita também era candidata, ela acha que não foi mera coincidência. A gente já sabe que não foi nada orquestrado politicamente, a gente já sabe, haviam gravações dos traficantes programando esse evento de ontem, os jornais da televisão já deram isso hoje. Leandro Rodrigues é de Petrópolis, ele disse que não entendeu muito o que o Vladimir Reale, que estava aqui ontem, colocou. Ele quer saber se ele gostaria mesmo de ver todos os cidadãos de bem portando armas, se ele acha que a justiça é colocada de lado e retroage à autotutela. Ele faz essa pergunta, é impossível responder. Sidney Maia, ele sugere que se crie um tribunal exclusivo para julgar esses criminosos, que haja uma legislação duríssima e que os presídios exclusivos também existam para essas pessoas. Já existe, né? O presídio exclusivo já tem, só que também não funciona, né? O famoso Bangu 1. Obrigada, Sidney, pelo e-mail. E agradecer a Vera Lema, que
nos também mandou uma mensagem parabenizando pelo programa de ontem, parabenizando a minha, toda a equipe e principalmente o horário. Gostou? 10h30 da noite, né? Pois é. Valeu. Obrigada. Se você quiser se comunicar conosco, é só nos enviar um e-mail. Nosso endereço é olhar2002@tvebrasil.com.br. O comércio hoje funcionou normalmente aqui no Rio, mas os empresários ainda contabilizam os prejuízos do dia de ontem. A Federação do Comércio do Rio estimou em 130 milhões de reais as perdas com as lojas fechadas. Walter Machado é presidente em exercício da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ele está aqui conosco. Como é que vocês chegam a essa quantidade de reais? Olha, nós partimos do faturamento diário médio que nós temos e estimamos ontem que grande parte do nosso comércio esteve fechado e essa estimativa que a FEComércio fez está muito de acordo com o que a Associação Comercial também levanta e a própria Firjan. Nós estamos próximos aí de 150 a 170 milhões de reais o prejuízo entre comércio e indústria. Isso ontem. E ainda temos consequências a verificar daqui para frente, é saber se o consumidor vai voltar realmente a comprar com a tranquilidade que tinha antes. Hoje o dia foi normal. Nós tivemos o comércio abrindo normalmente. Mas o consumidor estava lá? O consumidor veio. Normalmente? Eu não digo que normalmente, porque eu acho difícil isso. Mas ele retornou, fez as suas compras, mas não com o volume que nós esperávamos. Por isso eu acho que ainda teremos que contabilizar algum prejuízo durante esses dias. Eu li hoje no jornal que a governadora pretende fazer uma polícia especializada para tomar conta do comércio. Isso é verdade? Nós participamos ontem e hoje em reuniões com a governadora e com a sua Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil. E a ideia é criarmos um sistema de comunicação eficiente, onde o comerciante possa, na sua região, comunicar-se com a associação comercial de seu bairro. Esta, por sua vez, um canal de comunicação direto com o batalhão da Polícia Militar e delegacias. E, obviamente, a partir daí nós poderíamos ter uma inteligência e também medidas de planejamento preventivas tentando ajudar o comércio. Na realidade, a partir de ontem, a governadora colocou nas ruas 43 mil homens, que eu espero que isso se perpetue. Fique, pelo menos por um tempo, esse pessoal na rua, ostensivamente, mas readquirir a credibilidade nas nossas instituições é fundamental. Eu acho que só assim. Só com a polícia visível a cada esquina, senão não tem como. Porque eu acho que o policiamento ostensivo, ele reprime, né? Ele inibe, aliás. Com certeza, eu acho que... Qualquer pessoa que pretende fazer um ato ilícito, né, seja ele qual for, se encontra dois policiais, um policial já não foi outro errado, o descaramento já ultrapassou isso. Eu acredito também que você tendo esse policiamento ostensivo, é normal que as pessoas se desloquem para outras regiões. E se nós tivermos em todos os bairros, isso poderá dar uma maior proteção. Na realidade, eu acho que o comércio precisa de uma linha de comunicação efetiva com as nossas autoridades. Isso nos foi prometido, teremos outras reuniões e precisamos dar logo o primeiro passo. Então, eu acho que o que ocorreu ontem foi gravíssimo, é uma indignação de todos nós. Eu acho. Buscamos nas autoridades aquilo que achamos conveniente. O empresariado está disposto a colaborar de forma efetiva, seja através de sistemas de alta tecnologia. Temos que fazer alguma coisa imediata. Na realidade, esse estado de coisas não pode continuar. E eu recebi hoje várias ligações de outros estados, o que é muito ruim. Significa que a notícia já está a nível nacional, até internacional, e isso acabará afetando até o turismo da cidade. Nós recebemos um e-mail aqui, nós fizemos um programa ao vivo, recebemos um telefonema, aliás, de uma pessoa, duas pessoas de São Paulo, uma de Campos do Jordão, outra de São Paulo mesmo, dizendo exatamente isso, que as notícias do Rio chegam para eles e que os angustia e deprime, mesmo não sendo lá perto deles, né? Porque é uma coisa que desmoraliza o país todo. Com certeza. Agora, não pode começar exatamente essa ação por uma relação maior entre os comerciantes e a comunidade? Com certeza. No lugar, no bairro, na rua, que o comércio ocupa, naquela região. Com certeza. Porque eu vejo que isso é uma ação assim, isso aí é uma coisa para ser feita mais a curto prazo.
Porque eu acho que né? o policiamento que a longo prazo extensivo. E a longo prazo, a médio prazo, a relação entre o comerciante e a comunidade. Porque eu acho que a gente tem visto até um resultado dessa força-tarefa no Estado. Eu acho que a gente tem visto o resultado da ação da Polícia Federal com a Secretaria de Segurança do Estado. Eu acho que eles conseguiram diminuir de alguma forma o fluxo da entrada de armas, drogas, dinheiro para o crime organizado. Eu acho que isso aí, a gente está vendo, é uma reação disso mesmo. Eu acho que isso é quase que inegável. Eu acho que tem que ser reconhecido, né? Goste ou não do partido que está no governo. Eu acho que isso pode ser reconhecido. Mas eu acho que, como eu disse para você, Francisco, eu acho que não é possível que não haja uma mobilização maior das pessoas. E, nesse sentido, uma reação seria da associação comercial no sentido de buscar uma ação social junto à comunidade onde ela atua. Leila, eu acho que você tem razão. No caso do racionamento de energia, nós nos mobilizamos. Eu acho que o brasileiro deu um verdadeiro show. Nesse caso de segurança pública, nós temos que recordar que a nossa Constituição diz que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, eu acredito que uma mobilização nesse momento é importante da sociedade organizada, do comércio, indústria, dos clubes de serviço e da própria mídia, junto com as nossas autoridades constituídas. É o momento de nós nos darmos as mãos. Eu acho que o assunto é extremamente perigoso. É importante que a gente trate sobre a ótica da coletividade. Não é mais um problema só de segurança. Nós temos um problema social, nós temos um problema de emprego, nós temos um problema sério que nós temos que enfrentar. E todos nós juntos. Eu acho que esse problema saiu da mão, que a gente possa dizer só da polícia, acho que é de todos nós. E nós temos que fazer o mesmo que fizemos com a energia. Demos um show nisso. Vamos ter que dar um show também. Pois é, eu concordo com você, mas acho que o assunto é completamente diferente. Sim, mas é uma questão de responsabilidade. Eu acho que a mobilização tem que ser não de ir para a rua fazer parede, mas sim de cada um. Eu acho que cada um ter noção de qual a sua responsabilidade e participação nesse processo e o que pode ser feito. Eu acredito que isso não é a curto prazo. Não. Isso vai ter que se transmitir saber, se divulgar saber. Eu acho que nesse ponto a mídia tem um peso fundamental. Com certeza. E nisso, que eu acho que aí sim, para que as pessoas se deem conta de que elas são também responsáveis por esse estado de caos que se cria, que essa impotência, de alguma maneira, vivida por cada um de nós, que a gente tem alguma participação, mesmo que passiva, na produção disso. E a recuperação é pior, né? Porque hoje eu estava lendo nos jornais, uma agência, salvo erro, a Reuters, mandou uma foto de um fast food famoso no mundo inteiro, e essa foto circulou no mundo inteiro, Rio de Janeiro, fechado, quebra não, mas enfim. O que isso vai repercutir? Turismo, dólar entrando, Brasil, Rio de Janeiro. Eleição. Como se vai recuperar isso? Credibilidade. Quer dizer, isso mexe com tudo. É um somatório danado. É isso que a gente está falando. Porque quando vocês falam em mobilização da comunidade, eu fico pensando uma coisa muito complicada. Porque o lojista, que é o seu ramo, o lojista está quieto lá, abriu a loja dele, passa alguém, ou passam pessoas armadas, mandou fechar. Né? Vai fechar. Ele vai fechar. Claro. Por que ele vai fechar? Porque se ele não fechar, ele pode sofrer represália, uma bomba dentro do estabelecimento dele, pode atirar, matar algumas pessoas, não é isso? Ele pensa nisso. Nós nunca tivemos isso, graças a Deus, e nem devemos incentivar isso. O que nós precisamos ter, voltar a ter, credibilidade na nossa autoridade. E eu acho que o policial tem que se fazer representar. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que a boataria se esparramou. Né? E na dúvida você fecha, não tem outra alternativa. Ontem qualquer um de nós que chegássemos e dissesse fecha, ia fechar. Mas eu li hoje um comerciante dizendo no jornal que mesmo que ele não tivesse fechado, não ia ter público, não ia ter ninguém para comprar. E é que eu digo a ação junto à comunidade. Não, nós vamos sim. A rua não é deles, não. A rua é nossa. A rua é dessa população, do morador do Leblon, do morador de Ipanema, do morador de Madureira. Porque, veja, eu acho, tem dados, que eu acho que do boato tem um fundo de verdade. Tem um episódio que minha irmã morava em Santa Teresa, na Rua Navarro, ali perto do Quarto Centenário, e tinha um pequeno comércio, e os traficantes desceram lá um dia e disseram para o sujeito, olha, não abre a partir das 8, ou seja, cerra as portas às 8 horas. O sujeito tinha um comércio há 20 e tantos anos, lá, um pequeno comércio. E ele resolveu fechar às 9. Ele disse que não ia obedecer.
Aí deram o segundo aviso. No terceiro, tiraram ele para fora e executaram na rua, na frente de moradores. Isso faz uns 5, 6 anos atrás. E foi assim, foi isso. Né? Então, essas pessoas que viram isso, todos conheciam, veio alguém, um conhecido, executado numa Rua Navarro, que é uma rua que corta Santa Teresa. O cara não vai pagar para ver não nada. Paga. Ele não quer ver nada. Não vai ver nada. Mas eu acho que a questão também passa pela impunidade. Sim. Eu acho que esse caso, a nossa Polícia Federal, junto com o Estado, nós temos que apurar de onde partiu essa ordem, como surgiu isto, de que maneira isso foi levado à frente, identificar essas pessoas e punir. Eu acho que nós temos que fazer isso. Não pode ficar mais no subjetivo. Sim, eu acho que isso é o que tem que ser feito agora. Isso não vai resolver o problema subjetivo. O problema econômico talvez tenha alguma solução. Agora, o subjetivo, a sensação de marasmo que isso causa nas pessoas, isso é muito difícil de ser resgatada. Eu concordo com o que o Moisés está dizendo. Posso dizer uma coisa Sim. aqui? Aloysio, antes de você entrar, posso te interromper? É que eu quero trazer a nossa frase de hoje. Ótimo. A nossa frase de hoje vem do pró-reitor da universidade. Ele se chama Paulo Alonso. Ele disse o seguinte: estamos vivendo um estado de sítio não declarado no Rio de Janeiro. Você concorda? Concordo. Mas eu vou falar uma coisa muito, muito breve aqui. Eu acho que foram levantadas aqui questões muito interessantes. Agora, eu acho que tem uma estrutural, né, que vamos dizer, que tem que ser pensado também com muito calma isso daí, que é o problema do aumento da marginalidade nos centros urbanos, o aumento da miséria nos centros urbanos. Não estou fazendo relação mecânica com quadrilha organizada, mas evidentemente que isso tem uma relação com isso. E a outra questão que foi levantada é da crise das instituições. Eu até que sou professor de uma universidade federal, que estou dentro delas, eu não acho que essa crise dela diga respeito à qualidade das pessoas que ali trabalham. Diz respeito a um desinvestimento público. A polícia quase que está total, aparelhada. quase que total. Ela está aparelhada. As universidades estão aparelhadas. A justiça ela tem recursos suficientes. Então, de repente, a sociedade ela cobra uma ação e, vamos dizer, mas será que essas instituições elas foram aparelhadas para ter prontamente essa reação de uma forma eficaz, não em função do seu quadro, em função dos recursos que ela dispõe. Eu acho que essas duas questões elas são muito complexas dentro da nossa sociedade. De um lado, o aumento da marginalidade e da concentração dela nos centros urbanos, já que a população brasileira hoje em dia está nos centros urbanos. E, em segundo lugar, a questão de um desinvestimento no empreendimento público, em última instância. Eu acho que tem também um descaso. Essa criminalidade vem aumentando. Eu fazia um programa aqui à tarde, nos anos 80, e a gente já comentava isso. No final dos anos 80, o que vai acontecer? Ninguém estava trancado ainda com grade dentro de casa nessa época. E já se falava, a gente não pode se acostumar com a violência, porque a gente vai se adaptando, vai fechando o vidro, vai botando a grade, né? Não sai mais a tal hora, não sai mais de carro, enfim, não usa mais essa roupa, nem aquela joia, enfim. Você se adapta a tudo isso, se acostuma a isso e vai ficando tudo por isso mesmo. Então chega uma hora que não tem mais jeito. Eu tenho muito medo que a gente esteja nesse momento. O que você diz disso? Olha, eu concordo plenamente. Acho que nós vamos nos adaptando, mas essa indignação que eu falei aqui tem que aflorar. Nós temos que reagir e eu acho que a reação tem que partir de todos nós. O comércio já está fazendo isso. Nós já tínhamos feito proposições desde a semana passada. Estamos encontrando ressonância na Secretaria de Segurança Pública. Concordo plenamente no investimento. Nós temos tecnologias disponíveis, tanto nacional como internacionalmente. Temos que utilizar a forma de inteligência para combater o crime, mas, acima de tudo, temos que olhar também para a marginalização, que nós estamos deixando isso acontecer. Tem que ter uma melhor distribuição de renda, nós temos que olhar para as nossas crianças, na base, e trabalharmos para que a gente tenha
uma polícia ostensiva e também reconquistarmos essa credibilidade ao longo do tempo. Isso não vai acontecer mais agora a curto prazo. Esta é uma realidade, mas nós temos que enfrentar. E eu insisto, eu acho que essa indignação tem que partir também da sociedade. Não é só do comércio, não. Todos nós temos que nos dar conta da gravidade da situação e não aceitarmos o que aconteceu. Agora, por outro lado, nós temos que mostrar que o comércio hoje abriu as suas portas, Deus queira que continue assim, e a gente também mostrar o lado bom. Quer dizer, as pessoas são boas, as pessoas querem trabalhar, querem fazer o seu faturamento. Agora, insisto num ponto. Na Eco 92, nós tivemos aqui um show de segurança. Eu acho que é possível fazer isso também, mantendo o policiamento ostensivo. Temos que cobrar isso. Temos que voltar a ter essa credibilidade. Agora, eu só acrescentaria um fator aos dois que ele ali colocou, que é o seguinte, não sei, teria que ser feito um estudo aprofundado para saber por que de uns anos para cá a criminalidade torna pessoas gloriosas, famosas, circulando na mídia, sendo capa de Veja, isto é. E isso é um dado que é difícil combater isso na mente de algumas pessoas que visam ao estrelato. Claro. Ser capa de uma Veja não é uma coisa qualquer. E, de repente, você, por um caminho como o do Fernandinho Beiramar e outros tantos, de repente você está estampado em outdoors na cidade toda. Isso já está no imaginário das pessoas. Eu acho que esse é um fator também complicado. Bom, está tudo aí colocado, né? Para cada um meditar. Walter, você quer deixar um contato? Sim, meu telefone para contato é 3231-8332 e o e-mail wmachado@central24horas.com.br. Valeu, obrigada. Intervalo de novo e na volta vamos saber se os cariocas vão poder votar com segurança no próximo domingo. A gente conversa com o presidente do TRE, Álvaro Marink Veiga. No Minuto. TVE, uma emissora da Rede Brasil. Será que nós vamos ter um dia de votação tranquilo no domingo? E se os traficantes decidirem impedir a população das favelas de votar? Quem responde isso para a gente é o desembargador Álvaro Marink. Ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Álvaro, eu vou fazer para o senhor uma pergunta de um telespectador que nos telefonou ontem e eu deixei exatamente essa pergunta no ar quando encerramos o programa ontem e eu a transfiro para o senhor. Nós vamos ter um dia tranquilo de votação domingo no Rio de Janeiro? Vamos. Vamos ter um dia tranquilo de votação e vamos ter no estado do Rio de Janeiro a oportunidade de garantir a todo cidadão o seu direito de votar. Diria que o nosso estado possui hoje um universo de 10.213.520 eleitores. Tudo isso, que beleza. Esses 10.213.520 eleitores estão exatamente espalhados em 92 municípios. O município da capital e 91 municípios no interior. Na capital, eu tenho 100 zonas eleitorais. No interior, eu tenho 142 zonas eleitorais. Portanto, dentro deste universo, eu terei, no domingo, 171 mil pessoas trabalhando no processo eleitoral. Juiz eleitoral, promotor eleitoral, escrivão eleitoral, o chefe da zona eleitoral, o presidente da junta, os seus mesários, espalhados por este universo. Evidente que só esta massa já mostra, em termos de segurança, de que o povo brasileiro está politicamente conscientizado que o Brasil precisa mudar. E no momento exato em que o Brasil precisa mudar em termos dos seus costumes, dos seus hábitos, mudar em termos da consciência da sua conjuntura, em termos da sua segurança,
que nós precisamos nos conscientizar politicamente. Eu só posso me expressar através do voto. Doutor Álvaro, até agora o senhor não me tranquilizou. Ou seja, tudo que o senhor colocou está ótimo, mas isso não me garante a certeza de que eu vou ter um dia tranquilo. O que mais tem aí para me garantir isso? Em primeiro lugar, o que me garante é o seguinte: a todo o processo histórico, nós, no dia da votação, estamos mobilizados, desde o habitante das 700 favelas do Rio de Janeiro, até exatamente os munícipes, com um único objetivo: dentro do voto obrigatório, e se dirigir à junta eleitoral para depositar a sua escolha. Hoje, cada pessoa tem uma parabólica, por mais pobre que seja, na sua residência. Hoje, a eleição é uma eleição virtual, em termos de um palanque virtual. Então, por mais modesto que seja, a pessoa está em sua casa, embora isolada do debate, mas recebendo a informação para que ele participe e escolha. E eu ouvi dos nossos companheiros que nós precisamos ficar indignados, precisamos demonstrar a nossa indignação, ou a nossa concordância. Então nós temos o direito de escolha. Então, dentro do direito democrático de escolha, o cidadão onde pode, nesse momento, mostrar a sua indignação? Doutor, eu vou ser mais explícita. Pois não? Vamos supor que aconteça no domingo o que aconteceu ontem. Então, que traficantes armados circulem pelas ruas do Rio e de as sessões vão fechar. Não quero nenhuma sessão aberta, quero todas fechadas. A população pode se indignar, como o senhor acabou de falar, ou não, né? Uns ou não ficarão em casa. Os indignados irão para a rua tentar votar, desarmados, né? Como será isso? Quer dizer, que garantias? Eu imagino, não consigo imaginar outra coisa, eu imagino os tanques saindo dos quartéis e vindo para as portas das sessões eleitorais garantir a nossa votação. Isso quase é um pouco, como diz o psicólogo, terrífico, né? Um pouco terrífico, mas é o que está aparecendo na minha fantasia. Esses tanques vão levar um certo tempo para chegar até as sessões. Quer dizer, é isso que eu acho que, não só eu, mas a população está um pouco ligada nessa questão da segurança da ida às sessões. O senhor tem acesso a isso, né? Então vamos colocar a coisa objetivamente. Isso. Em primeiro lugar, eu digo ao povo do Rio de Janeiro, com a minha responsabilidade de 35 anos de magistrado, 15 anos de juiz eleitoral, e presidente do TRE, e presidente da Comissão de Fiscalização e Apuração de Votos. Perfeito. Que o eleitor estará garantido institucionalmente para exercer o seu direito de voto. Que os fatos que ocorreram no dia de ontem são, evidentemente, fatos que são dentro de um universo de previsibilidade possíveis. Eu tenho um juízo da possibilidade e da oportunidade. São previsíveis e são possíveis. O que nós, em termos de instituição, temos que dizer? Temos que dizer que, diante dos fatos apresentados, em que eu tenho não um perigo abstrato, mas um perigo concreto, em termos do risco admitido, que estabelecer um plano estratégico com as ações direcionadas dentro das possibilidades concretas para tentar manter
a segurança do direito de voto. E para isto, não foi feito agora, porque esta questão não é uma questão para nós de surpresa. Eu tenho 350 favelas que devem estar me ouvindo hoje, que são comandadas pelo Comando Vermelho. Eu tenho, evidentemente, e todos nós sabemos, que diante, e a nossa querida Leila colocou com propriedade, que diante da pressão e da eficiência que a força-tarefa está atuando, está sendo sufocado o tráfico, o narcotráfico, com apreensão diária no Brasil todo, não só de aviões, não só de quilos e quilos de cloridrato de cocaína, que os chefes do tráfico, do narcotráfico no Rio de Janeiro, estão todos eles presos. Eu só devo ter 1 ou 2 soltos. Que, evidentemente, o Rio de Janeiro, nesses últimos anos, aumentou o seu efetivo policial. O Rio de Janeiro tem hoje, está mobilizado em termos de novas unidades penitenciárias. Eu tenho o Rio de Janeiro hoje com uma polícia também, pelo menos em termos burocráticos, mais aparelhadas, mas evidente que nós temos conflitos de ordem social. Porque dos anos 60 aos anos 80, fizemos a luta pela conquista dos direitos civis e políticos. E agora, no ano 2000, nos conscientizamos pela conquista exatamente no social. Agora, objetivamente, estamos com um quadro definido em termos dos policiais que estarão na cidade, da atuação efetiva da Polícia Federal. Vai ter polícia militar, civil e federal nas ruas. Sim. Domingo. Exército não. Não há necessidade. Isto é um assunto que não há, nesse momento, a conjuntura nos coloca em termos de uma base de análise. Todo técnico tem que analisar a questão no seu desenvolvimento. Eu tive um fato ontem, eu tenho uma evolução hoje, eu até sexta-feira tenho que ver o quadro de situação que me apresenta. Uhum. Até porque, eu ouvi os colegas, eu vou dar um pequeno depoimento de muitos e muitos anos atrás, quando a Tilhais já vinha o seu programa como juiz. Certa vez, eu estava na Lemos de Brito, conversando com um apenado, e a história me apontada por ele foi muito interessante. Moço perdeu seu emprego na Baixada Fluminense, leu um jornal popular, procurava vir ao Rio para buscar esse emprego, se apresentar à fila para ser selecionado, mas mal vestido, feio, uma aparência não muito consentânea com os padrões normais, entra no ônibus e olha para 10 passageiros. E naquele momento, uma velhinha levanta a mão, não, eu entrego tudo. E ele estava com o jornal na mão, ficou surpreso, todos tiraram o seu relógio, etc. E ele esticou o jornal e todos colocaram os seus objetos. Ele saltou pela porta de trás e disse, não preciso trabalhar mais, é muito fácil. Então, portanto, não é de hoje que as pessoas têm exatamente este medo interior. Não é de hoje que as pessoas botam grades nos prédios. Não é de hoje que as pessoas botam películas nos seus vidros. Porque a sociedade, ela passou a conviver com a violência. Não é de hoje que os comerciantes pagam segurança
nas suas lojas comerciais. Nós chegamos numa mas- situação limite hoje. Muito bem. Sim, porque a Então, Mas isso não foi sempre passou assim. a ser naturalizado, eu acho. o que acontece que nós admitimos, para e passe, a banalização da violência. Isso é verdade. Mas o que falta é o princípio da autoridade. No momento que a autoridade pública não está presente, Perfeito. logicamente, Alguém toma esse lugar. alguém toma seu lugar. Eu queria colocar uma coisa para o senhor, que foi uma declaração sua. O senhor não vai admitir boca de urna, né? O senhor declarou isso nos jornais, Sim, não foi? eu declarei o seguinte. Em primeiro lugar, porque a boca de urna é crime eleitoral. Eu não posso admitir o crime eleitoral. E, de outro lado, quem patrocina a boca de urna tem a perda do mandato eletivo. Então, portanto, aquele que for preso fazendo boca de urna, ele será autuado pela Polícia Federal. A Polícia Federal será processado por crime eleitoral. E aquele que pagou e financiou o que fez a boca de urna, caso eleito, perderá o seu mandato. O senhor tem como fiscalizar isso, doutor Alves? A O senhor chegou a falar em militares. Não. De forma alguma. Eu estabeleci um outro processo. Eu tenho, vamos dizer, eu me conscientizo que temos uma sociedade hoje mais politizada. Nós todos estamos aqui sentados. Se eu puxasse um cigarro, eu não fumo, mas puxasse um cigarro para fumar, todos me olhariam. Eu receberia a censura do grupo. Porque hoje nós nos olhamos uns aos outros até dentro de um comportamento ético. Então, portanto, quem é o maior defensor do próprio exercício do voto? De não querer ser objeto da chacota, objeto de ser enganado na boca de urna, que mostra exatamente que é um despreparado, é uma pessoa que foi para votar sem saber o que vai fazer. Então, até o amor próprio funciona. E a censura da fila, a censura do local. Mas, desembargador, me permita então, boca de urna, o que seria boca de urna? Digamos que aqui, nesse prédio, exista uma zona eleitoral. Sessões 5, 6. Sim. Boca de urna, eu imagino, boca de urna, todo mundo imagina, próximo. Ruas adjacentes, até onde os seus adeptos, cada um com o seu candidato, com a sua, enfim, pode chegar? Aonde, na prática, isso pode funcionar? O que seria válido e não válido? Não, na prática ela funciona da seguinte forma. O próprio cidadão, que nas imediações, porque são nas imediações, Isso. observa que alguém Dá um santinho. distribuindo já pronto Um santinho. aquilo que eu chamo hoje de memória eleitoral, que todos devem levá-la, a memória eleitoral, e que está exatamente fazendo esse papel. Comunica na zona eleitoral onde tem juiz, fiscal, promotor, tem os fiscais, os delegados dos partidos. E, imediatamente, o agente da autoridade que lá está presente vai para coibir. Fora as viaturas que estão circulando e dando garantia. Ok. Quero agradecer sua presença, quero agradecer suas palavras, quero dizer que estamos confiando, né? Eu, pelo menos, estou tranquila, acho que vai ser um dia tranquilo, com todas as garantias necessárias para que o brasileiro escolha a pessoa que ele achar mais adequada. Também acredito que vai ser boca de urna nessa eleição uma coisa mais inútil, porque como temos que votar em muita gente, já temos que levar a colinha de casa. Então, acredito que a boca de urna seja mais fácil para a fiscalização. Doutor Alves, um prazer tê-la aqui. Eu só queria deixar algum contato. Eu, como aqui estou institucionalmente, o contato seria apenas o próprio tribunal, que é www.tre.rj.jr.br.
Gov.br. Valeu. Obrigada, doutor Alva. Intervalo, e na volta vamos discutir a última pesquisa do IBOP, divulgada agora à noite no Jornal Nacional. Nosso convidado é o cientista político da UFRJ, Aloysio Alves Filho. No Minuto, TVE, uma emissora da Rede Brasil. Há 5 dias das eleições, as pesquisas tornam-se cada vez mais importantes para os candidatos medirem seus desempenhos. O IBOP divulgou agora à noite uma nova consulta sobre a sucessão presidencial encomendada pelo Jornal Nacional. E eu vou discutir o resultado dessa pesquisa com o cientista político da UFRJ, Aloysio Alves Filho. Mas antes, nós vamos mostrar o desempenho dos candidatos. Vamos mostrar a pesquisa aí, por favor, vamos botar no ar. Vamos lá, Lula está com 48, nós vamos discutir só os votos válidos, ou seja, tirando os brancos, nulos, é só os votos que realmente estão valendo. Então, se fosse nessa pesquisa, Lula teria 48% dos votos válidos. Serra teria 21% dos votos válidos. Garotinho fica com 18% e Ciro 12%. E eu pergunto, foram 3 mil entrevistados e tem uma margem de erro, Luiz, de 1,8% para mais ou para menos, ok? Eu pergunto a você, 48% não dá para terminar a eleição em primeiro turno, teria que ser 50 mais 1. Teria que ser 50. Né? Qualquer coisa além de 50, 50,01. 50,01 não é 51 não, né? Não é menos. 1%, não, né? É um voto. É a mais da metade. Um 50, voto. qualquer coisa acima de 50% mais um voto. É mais isso? um voto. É isso. Não 1%. Por enquanto, se continuar assim, Lula não vai para o primeiro turno, não ganha em primeiro turno. Não. Vai ter segundo, pelo que a gente está vendo aqui, seria ele Serra, é isso? Seria ele Serra. Bem que essa pesquisa aqui, vale-se dizer, ela tem uma margem, como você acabou de colocar, de 1,8%. Né? Se essa margem, quer dizer, ela coloca o Lula, sei lá, se a margem estiver para baixo, ele pode ganhar. Isso eu acho que vai ser, ô Lúcio, isso vai ser, como para usar uma linguagem do velho Turf, do olho mecânico. Photoshop. Photoshop. Antigamente era, não é? Meu tempo era Photoshop. Vai ser ali em cima. É uma coisa bem chegada. Eu queria lembrar aqui um dado. Eu estive aqui a seu convite, no seu programa, logo quando começaram essas pesquisas, e eu coloquei aqui, mais ou menos logo depois do Carnaval, o Lula leva 30%. Não é de hoje que nós estamos discutindo. Eu chamei isso, a atenção desse dado, que isso era consolidado, que dava desde as pesquisas do ano passado. Não é? Desde as primeiras pesquisas que o Lula dava 30%, que esse era um patamar que estava consolidado. Eu vou dizer até que depois que eu estive aqui, até ouvi uma autoridade, o Montenegro, ele, inclusive, eu tinha colocado esse dado aqui, ele disse isso, que o Lula estava no segundo turno, exatamente com o argumento que eu tinha usado, que isso daí estava consolidado 30%. Então, o que aconteceu, eu me lembro que eu coloquei esse dado, que o segundo estava o Serra, agora o segundo eu não sei, porque está muito embolado. E o Serra deve chegar em segundo, que tudo indica, não é? Mas ainda muito embolado. É muito difícil haver alguma mudança daqui até a eleição, faltam muito poucos dias. E o único acontecimento... Nós falamos demais no debate da Globo. Vários cientistas políticos que estiveram aqui estão à expectativa do debate da Globo, que pode mudar alguma coisa. Mas antes disso, o Lula não pode ser prejudicado pelo clima de terror vivido ontem no Rio? Olha, eu acho que eu acho que não foi o que bateu isso, é que isso não mudou, isso não prejudicou. Acho que isso não... É difícil até dizer, nós já sabemos hoje que isso não tem nada a ver com política, foi usado, como tudo é usado politicamente. Quem assistiu a propaganda eleitoral ontem viu que isso foi largamente utilizado, até como, não é? Contra e a favor. Isso foi um tiroteio, mas não vejo maiores implicações. Isso foi bem absorvido. A população, nesse sentido, Lúcio, ela me parece que ela está... Há esse tipo de amadurecimento político. Ela consegue, vamos dizer, separar. Ela não entra nisso daí. Se ela vive o pânico do lado, mas ela não mistura isso muito com outras coisas. Aloysio, com relação ainda ao debate, todo mundo diz, a Lúcia lembrou muito bem, que o que vai decidir é o debate. Quer dizer, as pessoas... Os indecisos votam
Como? Em função do debate, eles mudam o voto. A tendência a votar num vitorioso é dividir o voto. Como vota o indeciso, mais ou menos? O teu filho diz o quê? O indeciso, eu cheguei aqui muito em cima, não vi exatamente essa pesquisa, que acabou de sair, o resultado dessa pesquisa, eu estou fazendo analogia com a que saíram dias antes. Né? Então, o indeciso ali tinha o seguinte, dava 3%, que eram indecisos, brancos, e outros que não declararam voto, dava mais uns 6%. Davam mais ou menos 10%, não é? Que não declararam voto e indeciso. Tem alguns analistas que eles dizem que esse voto ele é espalhado. Eu acho que isso depende muito da circunstância. Eu acho que numa circunstância em que o Lula é ascendente, ele pode abocanhar, porque o dado é o seguinte, qualquer diferença de 1%, ela é extremamente significativa. Se ele abocanhar, vamos dizer, nesses 10%, esses muitos vão votar em branco, nulo e tal, mas nesses 3%, se ele conseguir ter 1% a mais, ter 2%, isso pode dar uma diferença significativa. Eu acredito que o desembargador já colocou uma questão, se bem que nós estamos no Rio de Janeiro, e o Brasil não é só o nosso estado, que é a questão da boca de urna, que no Rio acredito que não haja, sim, de uma forma, mas pelo interior eu não sei, e eu lembro aqui um dado que a militância do PT, no caso, ela é do partido mais combativo, tem uma militância, vamos dizer, mais aguerrida. Não é? E pela ordem de votação... Eu estou dizendo qualquer diferença mínima, quando falta tão pouco, ela pode ser 1% extremamente significativo. Você não acha que já quanto ao debate, também cada eleição é uma eleição. Quer dizer, o Lula perdeu aquela eleição do Collor, naquele debate. Nós sabemos até algumas coisas lamentáveis que ocorreram naquela ocasião. Né? O país amadureceu até nesse sentido, algumas coisas ali que não são reproduzidas, mas hoje em dia, de montagens que foram feitas naquela época, bem sabido disso. A eleição do Fernando Henrique Cardoso do Lula, o Fernando Henrique Cardoso, esquece-se um pouco hoje, não compareceu, que ele estava na frente, não foi a debate nenhum, não houve debate. O Lula que não pode fazer isso. E nessa agora, eu também não vejo assim como havia havia naquela época muito Collor e o Lula, a ideia que o Lula não era formado, era muito forte ali, houve depois. Eu não vejo nesse debate agora, vamos dizer, eu não entendo bem até, eu acho que ali o que vai acontecer, me parece, que o Ciro Gomes não vai atacar o Lula. Por que o Lula não pode deixar de ir ao debate? Se o Lula não for ao debate, ele perde. Aí eu acho que o dado de não ser doutor e de ser de um partido de oposição, ele pesa. O Fernando Henrique Cardoso, ele pode no debate porque eles estão na frente. O candidato da oposição não pode fazer isso. O que, covardia? Mas eu acho que indica isso daí. Aliás, a postura do Lula, do tempo do Lula, do PT e da assessoria dele, eles nem consideraram essa hipótese de não ir. Eu li uma nota no jornal que ele e Ciro estariam conversando para bater no Serra, os dois. Eu pergunto a você, precisa? Se precisa, olha, houve uma mobilização, tem até um artigo, eu li ontem, que Folha de São Paulo, do Mangabeira, né? O Mangabeira húngaro, ele explicitamente rompeu praticamente com o Ciro e forçou uma renúncia do Ciro, com a ideia de que votos que sairiam do Ciro cobririam esse buraco que falta para o lugar no primeiro turno. O Brizola também fez uma determinada movimentação, admitindo isso daí. Eu diria que isso também está no jogo político, porque isso põe uma tática que ela pode também tirar alguns votos do Ciro. Agora, tem uma surpresa aí, que é o Garotinho, né? Mas o Garotinho, só um minutinho, tem 18% dos votos válidos. Tecnicamente está em cima. Ele é bom de debate, porque ele faz a coisa descontraída, ele brinca, ele agride, enfim. Ele não vai ter um desempenho aí interessante, sei lá, e de repente ele ir para o segundo turno? Eu acho que isso dali, como está embolado ali, é possível. Se levar em conta mais ou menos o quadro que você tem, o Lula, ele vem sempre com uma ligeira subida, não é? O Serra, ele é muito estável, quer dizer, vem assim 18, 19, quer dizer, está muito, muito estável. O Garotinho vem subindo, quer dizer, está bem perto ali, essa diferença do
garotinho para o Serra, não é? E o Ciro Gomes vem nessa tendência de queda. Esse é mais ou menos o quadro da eleição. Eu acho uma surpresa para mim, por exemplo, é o Zé Maria, candidato do PSTU, que tem 1%. Ela é indicativa, inclusive, da composição ideológica, de um quadro ideológico no país. Né? Que 1% no universo da população brasileira é extremamente considerável, sobretudo quando se leva em conta que tratar-se desses partidos, que eles não são nem conhecidos por muitas pessoas. E tirando os 4 candidatos centrais, não é? A mídia mesmo não fez nem aqueles tradicionais debates, chamado candidato Nanico. A gente não viu nem o Enéas aí, não teve nem debate. Foi para São Paulo. A questão que eu queria colocar para o senhor é a seguinte: eu acho que no momento em que o Lula cresce e a possibilidade dele passar em primeiro turno, isso traria, na verdade, um certo alívio em termos de ver uma certa insegurança, especulação, se isso não levaria as pessoas a, de última hora, se decidirem pelo Lula, na esperança de fugir dessa especulação e desse alívio. Eu acho excelente a sua especulação, assim com um pé, evidentemente, na sua área da psicologia, que eles são uma espécie de fugir da tensão, né? Eu acho que isso é bem possível. Eu acho que esse eleitorado, vamos dizer, não daqueles que vão votar branco e nulo, esse chamado indeciso, ele ligeiramente, ele é muito pequeno, mas ele ligeiramente ele tende para o Lula. Acho eu que esse debate ele não vai avalio que ele não vai apresentar mudanças significativas no que diz respeito ao Lula, a diminuir a votação do Lula. Ele pode não aumentá-la, mas ele não conseguir direto, mas não cair, ele não cai dentro disso. Até porque é claro que o Ciro, ele não vai atacar o Lula, não vai atacar de frente, vai se concentrar no Serra, vai atrapalhar até o Serra, que o Serra vai ficar de 2 lados. Acho eu que isso vai ser a essência do debate. Ok. Pois vamos aguardar o debate à quinta-feira, né? Vamos aguardar. Eu quero quero avisar a todos e lembrar também a quem já ouviu ontem que nós vamos fazer aqui o debate do debate. Ou seja, quando acabar o debate da Globo, você pode virar para a TV Educativa, que você vai nos encontrar aqui ao vivo, discutindo, debatendo o que nós achamos do debate. Vai ser um programa ao vivo com telefone para você se comunicar conosco, tá? Depois a gente diz o horário, porque o horário já está dito. É logo após o debate da Globo. Aloysio, você mais uma vez conosco, a gente podia até comemorar todos os que discutiram essa eleição durante esse tempo todo aqui, né? Eu acertei. Podíamos comemorar isso. Obrigada, Aloysio, mais uma vez por estar conosco. Seu contato. Olha, meu contato é aloysio.alves@uol.com.br. Obrigado a você mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Queremos agradecer ao Francisco Ramos de Farias, ele é professor de Psicologia da UERJ, da UF, conversou conosco no início do programa sobre a síndrome do medo que nós temos diante da situação grave que o Rio de Janeiro viveu ontem. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada por estar conosco. Agradecer também a Walter Machado, que é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e conversou conosco também no iniciozinho do programa sobre a questão do comércio e o fechamento do dia de ontem. Obrigada, Walter. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Agradecer ao juiz Álvaro Marim, que é presidente do TRE. Aliás, não é juiz, mas é juiz, né? É a mesma coisa. Desembargador Álvaro Marim, ele é presidente do TRE e ele nos tranquilizou com relação à eleição de domingo. Ele garante que será tudo na mais perfeita paz. Não é, doutor Álvaro? Obrigada por estar aqui conosco. Agradecer a Moisés Fux, mais uma vez aqui. Helena Richa também, mais uma vez aqui conosco. Nós vamos encerrando aqui e voltamos amanhã, 00h20, com um novo olhar sobre os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Uma noite boa e até lá. TVE, uma emissora da Rede Brasil.